Meus amigos, olha só que interessante essa notícia, hein? O Trump mal ganhou a eleição presidencial nos Estados Unidos, para honra e glória do Senhor Jesus. A democracia agradece no mundo todo, mas principalmente aqui no Brasil. E nós já podemos ter aqui a primeira consequência da vitória de Trump. Digamos assim, a primeira resposta aí do sistema à eleição de Donald Trump. Vocês se lembram na semana passada que saiu a notícia aí que revoltou pelo menos metade do Brasil, para não dizer a totalidade? O ministro Gilmar Mendes, do STF, anulou as condenações de José Dirceu. Parece que estão querendo conduzir ele de volta aí à cena do crime, né? Parafraseando aí o Alckmin. Pois bem, meus amigos, a PGR acaba de recorrer dessa decisão. Olha só. Urgente, PGR recorre de decisão de Gilmar Mendes que anulou condenações de José Dirceu. Vamos entender o que está acontecendo, olha só. Nessa terça-feira, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, apresentou o recurso contra a decisão do ministro Gilmar Mendes, do STF, que anulou as condenações do ex-deputado e ex-ministro José Dirceu. A PGR tomou essa decisão aí no dia 5, ou seja, no dia da eleição presidencial. O resultado oficial só saiu aí aqui no Brasil, na madrugada, do dia 5 pro dia 6, né? Mas, no dia da votação, já dava para saber que o Trump ia ganhar, né? Até porque já tinha saído o resultado aí de alguns estados onde o Trump perdeu em 2020. Ou seja, lá é uma coisa que, assim, os estados eles são muito fiéis, digamos assim. Eles sempre se mantêm, né? Se um estado ele é democrata, ele se mantém democrata. Se um estado é republicano, ele se mantém republicano. Então, nós já sabíamos aí que o Trump ganharia em vários estados. Agora, alguns ali que são chamados de swing states, né, a gente tinha dúvida, a gente achava realmente que a Kamala podia ganhar e tudo mais. E aí o Trump ele foi ganhando em alguns desses estados. Então, já tinha ali indícios no dia 5 de que o Trump de fato venceria as eleições, como de fato aconteceu, se concretizou, né? Então, talvez esse movimento da PGR possa ser aí uma movimentação realmente, uma resposta, digamos assim, à eleição de Donald Trump, porque eles sabem que vai vir chumbo grosso por aí. Eles sabem que o calo agora vai apertar, né? A decisão ainda será analisada pela segunda turma do STF, mas inicialmente caberá ao próprio Gilmar Mendes reavaliar o caso, né? Só para concluir aqui, ó. Gilmar Mendes atendeu a um pedido da defesa de Dirceu para aplicar ao petista os efeitos da decisão que declarou Sérgio Moro suspeito nos processos envolvendo Lula. E segundo o ministro, a atuação de Moro contra Dirceu seria parte de uma estratégia maior visando atingir Lula. Claro, né? Os milhões, as dezenas de milhões de reais desviados em propina, no mensalão, não tem nada a ver com isso, né? Claro. No recurso, Gonet argumentou que a anulação não deveria ser automática, destacando que o reconhecimento de irregularidade ocorrida num processo não se estende a outro, com partes distintas, mesmo que ambos tenham sido conduzidos pela mesma autoridade coautora, né? Isso pode ter sido só coincidência, tá? Essa questão aí da PGR se movimentar, pode ser um jogo de cartas marcadas, né? Olha, vamos fingir aqui que, né? Vamos só fingir, né? Ou então pode ser realmente o Paulo Gonet, que apesar de ter sido indicado para o cargo pelo Lula, ele tem carreira no Ministério Público, portanto, é um nome técnico, né? E tá aí cumprindo a lei, né? Tá aí dando uma aula de direito para o Gilmar Mendes. Olha, excelência, a lei diz isso aqui. Você não poderia anular a condenação dele, né? Mas a lei no Brasil, meu amigo, não é mais referência para nada. Alguém avisa o Paulo Gonet que, enfim, deve ser só um jogo de cartas marcadas, mas né, ninguém vai me convencer de que realmente isso não tem a ver aí com a eleição do Lourão, hein? Eu acho que tem, meus amigos. E outra notícia interessante aqui que eu separei para vocês, cara, o pessoal realmente está desesperado. Eles sabem que não vão mais poder visitar o Mickey. Olha isso aqui. Visivelmente incomodados com a eleição de Trump, ministros do STF fazem piada. Gente, eu juro que eu procurei por horas esse vídeo para mostrar para vocês, mas eu não achei, cara. Um vídeo aí de uma sessão do STF, onde eles fazem piada do caso, né? Mas tem aqui a transcrição, eu vou ler para vocês, olha só. Nesta quarta-feira, os magistrados fizeram uma piada sobre a possibilidade de serem impedidos de entrar nos Estados Unidos depois da vitória de Donald Trump na corrida à presidência da República, né? A brincadeira era adivinhar qual deles seria o primeiro a ter o visto revogado pelo presidente norte-americano, que é aliado de Bolsonaro. A conversa ocorreu quando os magistrados se preparavam para entrar na sessão do plenário, né? Na TV Justiça só tinha imagens ali durante a audiência, né, que foi muito longa e durou mais de 10 horas. Então, talvez por isso eu não tenha encontrado as imagens. Mas, cara, imagina só.
O pessoal fazendo piada com isso, né? Porque sabe que vai acontecer. Né? E esse veto não vai ser do próprio Donald Trump, porque pode até ser, mas não vai ser dele, vai ser do Congresso americano, que agora tem maioria republicano, né? Olha só que coisa interessante, eles não vão mais poder ir lá no grupo do LEAD, o encontro do LEAD, com viagens pagas, né? Hospedagem, hotéis caríssimos, não vai mais acontecer, não vai mais rolar. Porque a deputada Maria Elvira Salazar, né, aquela que expôs a foto do Alexandre de Moraes, né, essa aqui que vocês estão vendo, ela vai tocar esse processo e ela foi reeleita, né? Olha que coisa chata. Não dá para incluir ela no inquérito. Não dá para mandar a Polícia Federal na casa dela. Não dá para bloquear as contas dela. Não dá para derrubar as redes sociais dela. Olha que coisa chata, hein? Isso vai rolar, meus amigos. E é só o começo. Curta, comente, compartilhe o vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima.